Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje eu apresento um conceito muito importante para a música, que é o conceito de escala musical. Escala musical é uma sequência de notas que respeita uma ordem. E para isso eu tenho vários tipos de ordenação, eu tenho vários tipos de possibilidades de fazer essa sequência de notas musicais. Bom, vamos do princípio. Quais notas musicais nós temos? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E a partir daí eu repito os mesmos nomes. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, e assim vai. Mudando o que? A altura. Então, quanto mais agudo, mais alto. Quanto mais grave, o som é mais baixo. Altas frequências, baixas frequências, como foi apresentado no conceito elementar, do módulo elementar, nas primeiras aulas. Acho que na primeira ou na segunda aula, que a gente falou sobre as propriedades do som. Então, se tiver alguma dúvida, confere o material que está disponível neste mesmo canal, na playlist do módulo elementar, ok? Então, quando eu confiro essa sequência, eu tenho que ter um padrão de intervalos, eu tenho que ter uma regra para definir qual é a ordem dessa sequência. Eu vou colocar o slide na tela aqui. Então eu escrevi no textinho aí para vocês, uma escala musical é uma sequência de notas dispostas conforme uma ordenação, ou seja, as notas respeitam sempre uma ordem, que vai do grave para o agudo e do agudo para o grave, movimento ascendente e descendente. Esta ordem é definida por um padrão de distâncias sonoras entre cada um dos graus da escala. Bom, eu vou trazer já um exemplo prático aqui. Então eu vou pensar numa primeira escala musical que é bem simples, que é fundamental para a gente partir no acordeon, né, para ser o ponto de partida dos nossos estudos. Eu vou falar de uma escala de Dó maior. A gente já entra no âmbito dos nomes. Mas se eu posicionar aqui, deixa eu só trazer a câmera mais para o acordeon. Se eu saio do Dó e vou até o próximo Dó, eu tenho Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Eu fiz um movimento ascendente, eu passei por Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó, e voltei com Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Essa sequência respeitou um padrão de intervalos. Eu tenho uma regra de distância sonora entre cada uma dessas notas. Que, como são notas distintas, eu vou voltar aqui para o slide. Opa. Aqui só conferindo com vocês. Eu tenho alguns exemplos aqui, escalas maiores, menores naturais, menores harmônicas, menores melódicas, pentatônicas, entre outras infinidades de nomes. Cada escala contém um padrão de intervalos sonoros entre seus graus. Começaremos pelas escalas maiores. Ou seja, cada uma dessas notas, que a gente chama de grau, elas são sons distintos, não são notas que se repetem. Então, no exemplo aqui, eu tenho Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Nenhuma dessas notas se repetem dentro do intervalo de uma oitava. Por que oitava? Porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 notas. Então, quando eu parto de uma nota e chego ao mesmo nome numa altura diferente, né, eu tenho aqui a relação de oitava, 8 notas. Se eu tivesse de Dó a Dó mais agudo, eu teria uma segunda oitava mais alta, certo? Então, nenhuma nota dentro dessa oitava se repetiu. Eu não tenho 2 Rés, eu não tenho 2 Mis, por exemplo. Nenhuma dessas notas se repete. O conceito aqui de 7 notas são distintas, são diferentes, ok? E cada uma dessas notas a gente chama de grau. E o grau é sempre demonstrado através de algoritmos romanos. Então, se alguém tiver dúvida na formação de algoritmos romanos, eu recomendo que estude, dá uma procuradinha no Google aí, que vai encontrar material explicando como que funciona. Então eu tenho aqui o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e o oitavo grau. Agora a gente vai falar sobre essa relação de distâncias, que é o que determina
a característica de uma escala sonora. As distâncias sonoras existentes entre os graus são chamados de tons e semitons. Estes, por sua vez, são distâncias na altura do som definidas por cada uma das teclas. Antes de eu apresentar esse gráfico aqui, né, que eu trago a relação de graus, de nomes e de distâncias, vamos entender um pouquinho o que é tom e semitom. Vou voltar aqui para o teclado. Bom, eu tenho as teclas brancas do meu acordeon, que são a mesma relação de teclas brancas e pretas como do piano ou de um teclado, enfim. Muita gente, num primeiro momento, pensa que a relação de tons está nas teclas brancas. Isso não é verdade. O que é um semitom? Um semitom é uma distância de altura que vai ter entre uma tecla e imediatamente a próxima ou anterior a esta. Então, se eu tenho aqui um Dó, a próxima tecla mais aguda não é o Ré. Eu tenho uma nota no meio do caminho aqui. Eu tenho o Dó e tenho esse som, ó. Perdão, deixa eu acertar a chave aqui. Essa tecla preta entre o Dó e o Ré me indica que eu tenho um intervalo no meio do caminho. Então eu parto do zero, ando meio tom e depois aqui eu ando mais meio tom. Então, zero, meio, com meio, eu tenho entre Dó e Ré um tom. Entre Ré e Mi, eu também tenho um tom. Por quê? Porque eu tenho a presença de uma tecla preta. Então, eu saio do zero, agora se eu considerar o ponto de partida do Ré, né? Zero, meio, um. Entre Mi e Fá, eu tenho meio tom. Veja que essas relações só de teclas brancas pode confundir. Por quê? Do Mi para o Fá, eu não tenho uma tecla preta no meio do caminho. Consequentemente, eu tenho uma distância de meio tom, porque a próxima tecla é o Fá. Imediatamente a próxima é o Fá. Depois eu tenho meio tom, depois meio tom, meio tom, meio tom, meio tom, meio tom e também entre o Si e o Dó, percebam que eu não tenho uma tecla preta. Não existe. Então, entre Si e Dó, eu também tenho um intervalo de meio tom. Entre Mi e Fá, meio tom. E entre Si e Dó, meio tom. É como se fosse uma régua. Pensem numa régua. Eu tenho um ponto de partida que vai ser sempre considerado zero, né? Se eu estou contando tons, eu tenho um ponto de... Qual é a distância entre um lugar e outro? Se eu não sei de onde eu saio, eu não sei como calcular essa distância. A ideia é essa. Então, para contar para contar tons e semitons, sempre o ponto de partida vai ser considerado como zero. E você vai andando de meio em meio, passando por cada uma das teclas imediatamente próximas ou anterior. Porque se eu considerar o movimento descendente, né, saindo da região aguda para a região grave, eu também tenho essa relação, né? Do Dó para o Si é meio tom, porque eu não tenho a tecla preta. Do Si para essa teclinha preta aqui, eu tenho meio tom, e daí quando eu chego no Lá, eu tenho mais meio tom. Meio tom, meio tom, meio tom, meio tom, meio, 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 meio. Consequentemente, se eu somar isso, eu tenho de Dó para Ré 1, de Ré para Mi 1, de Mi para Fá meio ou semitom, tá? Muito popular a gente falar meio tom, mas o nome o nome correto, digamos, é semitom. De Fá para Sol 1 tom, de Sol para Lá 1 tom, de Lá para Si 1 tom e de Si para Dó um semitom ou meio tom. Acho que ficou claro para vocês. Qualquer coisa, procurem materiais auxiliares na internet que vocês vão encontrar também literatura falando sobre isso. Então, como que eu vou ordenar uma escala? Definindo quais são as distâncias entre um grau e outro. Eu tenho vários tipos de escala, vários. Depende muito da região do mundo, né? Porque tem música no mundo inteiro, da cultura,
do estilo, enfim, depende de uma série de fatores aí onde eu posso encontrar vários tipos de padrões, várias ordenações. Cada uma delas vão ter as suas características intervalares, quais os intervalos entre cada um dos graus. Então, se eu pego uma escala, por exemplo, pentatônica, o nome penta remete ao número 5. Então, eu vou ter 5 graus. Eu vou ter o primeiro, segundo, terceiro, quarto e o quinto. Eu vou ter 5 notas só. É uma escala diferente. Eu tenho uma escala de 5 notas. Uma escala hexatônica, ela tem 6 graus. Eu tenho 6 notas. Consequentemente, vão ter intervalos diferentes. Uma escala heptatônica vai ter 7 notas, que é a que a gente vai estudar primeiro. Uma escala octatônica vão ter 8 notas, e aí muda toda a relação de intervalos. Espero que tenha ficado claro esse conceito. Eu sei que pode ser um pouco vago no momento, mas a gente vai ter muito exercício para falar sobre isso, tá? Então, o importante agora escala. É uma sequência de notas musicais que respeita uma ordem, e essa ordem é definida por uma relação de intervalos entre cada uma dessas notas. Cada uma dessas notas recebe o nome de grau. Cada uma das notas recebe o nome de grau. E a gente pensa numa escada, né? Dá para fazer a combinação entre escala e escada. A escala, ou melhor, uma escada é um dispositivo que serve para subir e para descer. E ela tem os seus degraus. Pensem assim. A escala é um padrão também que vai permitir que eu suba e desça sonoramente, respeitando os seus graus. Dá para comparar aí, para lembrar. Vamos trazer para o slide, que eu gostaria que vocês agora anotassem essa sequência, que é o padrão da escala maior. A gente vai estudar primeiro a escala maior. Tem vários nomes, então anotem aí. Escala maior. Eu vou ter do primeiro para o segundo grau uma distância de 1 tom. Do segundo para o terceiro, eu vou ter uma distância de 1 tom. Do terceiro para o quarto, eu vou ter um semitom. Do quarto para o quinto, eu vou ter 1 tom. Do quinto para o sexto, 1 tom. Do sexto para o sétimo, 1 tom. Do sétimo para o oitavo, 1 tom. O oitavo grau sempre é uma repetição, né, do primeiro. É a única nota, é a partir do oitavo, na verdade, que a gente vai ter a repetição dos nomes. Consequentemente, os intervalos sempre vão se repetir. Trazendo isso novamente para a prática, eu vou mostrar no acordeon como eu tocaria 1/8 da escala de Dó. Então, de Dó maior, perdão. Como eu dou nome à escala maior? Por que eu falei Dó maior? Porque ela vai partir do Dó. Então ela vai sair do Dó, vai chegar até Dó, e respeitando um padrão de intervalos que eu acabei de apresentar. 1 tom, 1 tom, 1 semitom, 1 tom, 1 tom, 1 tom, 1 semitom. Então isso vai caracterizar uma escala de Dó maior. O movimento agora, a gente está trabalhando sempre com 5 dedos, né? A gente estudou muito a posição de um dedo para cada tecla. Mas agora eu tenho 8 notas musicais para andar, né? 8 graus, na verdade. 7 notas musicais, mas eu tenho a repetição do Dó. Então são 8 graus. Como eu vou fazer para andar com 5 dedos por 8 posições? Eu vou ter que ter uma passagem de dedo. Então eu vou andar 1, 2, 3. Depois eu vou passar por baixo do terceiro dedo o primeiro. Posiciono o primeiro dedo no Fá, que é o 4º grau. E vou ter 1, 2, 3, 4, 5. 5 mais 3, eu tenho os 8 graus, as 8 teclas que eu tenho que tocar. As 3 primeiras posicionadas com os 3 primeiros dedos. Passo por baixo da mão e posiciono 5 novamente, dá certinho. Então eu tenho Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Eu vou falar o número dos dedos, ok? Atenção que a numeração sempre vai indicar pra gente dedos. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui no Dó.
E se eu fizer o caminho inverso, ou melhor, um movimento descendente, se eu saio da região aguda e volto para a região grave, eu tenho que fazer o caminho justamente contrário. 5, 4, 3, 2, 1. Passo por cima. 3, 2, 1. Então, para ficar mais agudo, eu passo por baixo. Para ficar mais grave, eu passo por cima. Ok? Passo por baixo dos dedos e quando eu volto, eu passo por cima do dedão. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Vejam que sonoramente eu tenho mesmo a ideia de uma escada, né? Ela vai subindo e vai descendo. Em desenho animado é muito comum a gente ver, por exemplo, um personagem de desenho animado que vai subir e vai descer uma escada atrás de alguma coisa rapidinho. A gente pode encontrar esse tipo de efeito, né? Então a gente já tem sonoramente a ideia de que ele subiu e desceu. Depois ele subiu um pouquinho mais e desceu um pouquinho, e desceu tudo, porque a gente tem a ideia do som já ficando mais agudo e mais grave, subindo e descendo. Então é muito importante que vocês estudem essa escala com muita calma, treinando muito bem essa passagem do dedo e lento. Na próxima aula eu vou trazer uma lista de exercícios onde a gente vai ler essa escala na partitura e a gente vai utilizar figuras musicais diferentes para poder estudar com tempos diferentes, com velocidades diferentes, ok? Então, muito importante, lembrem-se, anotem no caderno, consultem esse material que vai ficar disponível no link na descrição, mas lembrem-se bem, escalas são sequência de notas ordenadas por distâncias sonoras, né, por padrão de intervalos sonoros, e as notas musicais vão receber o nome de grau. Cada escala vai ter uma sequência, uma quantidade de graus ordenadas por uma sequência conforme um padrão de intervalos. E decorem mesmo, estudem bem isso quando vocês forem estudar essa escala, e eu vou trazer o exercício, como falei na próxima aula, pensando na quantidade de tons e semitons que tem entre os graus. Uma escala maior é definida pela seguinte sequência: do primeiro para o segundo, tom; do segundo para o terceiro grau, tom; do terceiro para o quarto grau, semitom; do quarto para o quinto, tom; do quinto para o sexto, tom; do sexto para o sétimo, um tom; e do sétimo para o oitavo, semitom. É muito comum a gente ouvir isso: tom, 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 semitom; tom, 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 semitom; tom, tom, semitom; tom, 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 semitom. Ok? Bom, encerro a aula de hoje. Na próxima aula a gente põe na prática esse conceito. Eu trago a lista de exercícios e a gente vai conhecer também uma figura musical nova. A gente vai aplicar a execução da colcheia, que a gente já viu teoricamente no módulo elementar. Se alguém tiver dúvida, confira a nossa aula de figuras musicais. Ok? Até a próxima aula. Muito obrigado. Bons estudos.